Olá pessoal, estamos de volta para a terceira parte do vídeo. É possível uma relação narcisista dar certo? Aqui no canal do YouTube Curte Mendonça. Eu peço que vocês se inscrevam no canal. Estamos aqui beirando os 17 mil. Prestigiem. Estamos aqui faltando um pouquinho para os 17 mil inscritos. Eu estou aqui continuando enriquecendo este canal com material totalmente gratuito. Tem vídeos para todos os gostos neste canal. Vídeos curtos, shots, pílulas, vídeos mais objetivos e concisos e vídeos mais esmiuçados e até vídeos de um nível mais avançado, que é o caso deste vídeo. Expliquei no início, e esta é a terceira parte, que este é um vídeo avançado, não no sentido de tornar incompreensível, não, mas é um nível avançado porque nós estamos dissecando para vermos as vertentes que defendem conclusões, opiniões totalmente contrárias à minha. E eu aqui estou construindo a minha conclusão com base numa fundamentação prática de quem tem 33 anos de atividade médica, somando o curso médico, quase uma década somente montando estratégias multidisciplinares e multidimensionais, juntando o mediquês, juridiquês, psicologiês, narcolês. Ou seja, minha formação em medicina, neurologia, neurocirurgia, minha formação jurídica com especialização em processo civil, minha formação em psicanálise, fazendo a ponte com a neurociência moderna, daí a minha formação em neuropsicanálise, e a minha especialização, que é uma subespecialização no puro mal, e o livro, quem não leu ainda, quem quiser adquirir, está na Amazon.com.br, suas versões digital e física. E este é um vídeo avançado porque nós estamos respondendo à pergunta: é possível uma relação narcisista dar certo? Na primeira parte começamos com 8 casos das centenas que nós tratamos de pacientes que nos procuraram após uma convivência espoliadora, sugadora, com um predador, manipulador, balde com 1000 furos. Como eu classifico as pessoas do espectro B, do DSM-5. Lembrando que as genuinamente enquadradas lá, porque uma coisa é A, B ou C ter dado um diagnóstico e outra coisa é a pessoa de fato se enquadrar naquela tipologia patológica. E como nós temos essa formação multidisciplinar e multidimensional, com especialização nisso, pessoas me procuram já há vários anos para o teleatendimento na montagem de estratégias de compreender se a questão da relação tumultuada, conflituosa, é uma relação tóxica, disfuncional, em que grau que é, tem salvação, não tem, até que ponto nós podemos mitigar, curar ou atenuar os reflexos nos alvos dessas pessoas que são ralos, os narcisistas malignos.
No primeiro vídeo, então, falamos sobre uns casos práticos, para fazer a ponte do prático para o geral, que é o método indutivo. Daí nós começamos a trabalhar no arcabouço científico para dar uma explicação geral do que há em comum aqueles 8 casos de destruição de 8 pessoas em lugares completamente diferentes, mas com uma dinâmica de pano de fundo idêntica. Ou seja, estamos saindo do particular para o geral, que é um método indutivo, e daí, partirmos do geral para o particular, prevendo, como em casos que se enquadram na tipologia do espectro narcisista, os narcisistas parece que nasceram com o mesmo manual de instruções. Depois que nós entendemos os movimentos imprevisíveis e caóticos, eles têm uma margem de previsibilidade dentro de um campo de imprevisibilidade. Eles têm uma margem de imprevisibilidade dentro de um campo de previsibilidade. É o que eu chamo do princípio da incerteza, é um princípio da física quântica, mas eu faço um cotejo, uma comparação, para entender e explicar aos meus pacientes como que o princípio da incerteza justifica ou explica, dá a entender e dá uma segurança para as pessoas que lidam com este movimento de total incerteza, mas que não sai daqui. Dentro da incerteza, do caos, dos incêndios dos narcisistas, existe uma margem de previsibilidade. Os narcisistas não saem de uma curva, um campo de previsibilidade. Este é o meu papel como especialista multidimensional e multidisciplinar, diagnosticando o grau da dinâmica disfuncional, traçando os fatores prognósticos e montando estratégias. As pessoas que chegam para mim, depois de anos, décadas, em relações espoliadoras disfuncionais narcisistas, elas chegam para mim por 2 grandes problemas. O primeiro é que não houve a delimitação do problema. Todo mundo ficou, os que supostamente queriam ajudar o alvo, dando diagnósticos errados, vendo partes do todo. Na hora em que eu delimito o problema, aí vem a segunda parte, que é montar estratégias. Porque outros que chegam para mim, até alguém lançou a lebre de uma hipótese de que o convivente íntimo disfuncional seja um narcisista. Só que isto não é suficiente. Precisa ter uma expertise para montar estratégias adequadas a cada caso concreto. E é daí porque nós temos casos fracassados, nós não curamos todo mundo, porque eu diagnostico e delimito, mas temos uma esmagadora maioria de casos bem-sucedidos. Se a pessoa tem disciplina dentro de uma estratégia de método que eu tracei, na metodologia própria, para o desenredamento, a ruptura, a descontaminação. Neste terceira parte da aula, é possível uma relação narcisista dar certo? Nós vamos entender por que o narcisista se enquadra
no que chamamos de predador, no que chamamos de parasita. Algumas pessoas que vivem numa torre de marfim e têm uma sinalização de virtude e que criticam tudo sem dar uma opção à altura ou superior, dizem que eu exagero quando eu digo que o narcisista é um parasita, é um predador, e outras comparações. Eu digo que o narcisista é um predador de seres humanos serial, é um parasita, é um sanguessuga. E aí, vamos fazer uma comparação. Só que eu vou lembrar quais são os predadores e parasitas do reino animal, dos reinos inferiores, os vermes, os vírus, os mosquitos. Em toda a cadeia da vida, todo ser vivo tem predadores, ou seja, outros seres vivos que predam ou parasitam este ser vivo. Todo ser vivo tem um predador, porque tem uma cadeia alimentar e tem parasitas. Por exemplo, na savana, o leão, a leoa, a chita são predadores, são carnívoros que chegam devagarinho, camufladamente, o mais próximo possível do alvo da presa e ataca, lançando mão da força, da velocidade e da estratégia de bolar uma maneira de chegar mais perto para ir correr. Então, na cadeia alimentar, os felinos da savana são predadores. Se alimentam da carne, precisam disso para favorecer. Porém, eles têm aquela parte mais de autopreservação, o instinto da parte impulsiva e emoções primitivas, sim, mas não tem a parte, vamos dizer, racional mais elaborada de filtros e freios e abstração que o ser humano tem, que é o córtex pré-frontal, até o neocórtex, até a parte mais nova desses felinos, que existe, mas ela é limitada, assim como nos chimpanzés, que são os nossos parentes mais próximos na cadeia filogenética evolutiva, eles têm também certas limitações do neocórtex, mas eles carecem dessa parte que é o córtex pré-frontal. Mas eles, obedecendo a uma programação, um modo instintivo, eles predam. Na floresta, nós temos as onças, tipo na floresta brasileira temos a onça pintada, outros tipos de felinos que predam, alimentam-se da carne das presas, mas é no reino animal. Passando dos felinos para os vermes, temos exemplo, por exemplo, são muitos, eu vou dar só um, a Taenia solium, que tem como um intermediário o porco e tem como outro intermediário o homem. No intestino do homem, não vou explicar aqui o ciclo todo, não é uma aula de parasitologia. No homem, a Taenia solium, que se chama Taenia solium porque, em geral, ela é só, como ela é um verme muito grande, não admite concorrência. Então, a tênia no intestino do homem pode chegar a 2,5 metros ou até mais, e pode chegar a viver 25 anos ou mais. Ela não mata o homem, o hospedeiro, de vez. Seria muito ruim. É muito melhor ela absorver os nutrientes no intestino do homem, chegar a 2,5 metros, 3 metros e viver 25 anos, 30 anos no intestino do hospedeiro sem matá-lo, do que matar de vez. Então, é um
parasita muito bem adaptado para espoliar os recursos, os nutrientes através da superfície, os nutrientes que o homem ingere sem matá-lo. Então, para a solitária, é uma relação frutífera, boa, porque a solitária só ganha. O que é que ela fornece a favor do hospedeiro? Nada. É uma relação de parasitismo. Na predação dos felinos e outros, o predador come e devora a presa. O que é que a presa ganha? Nada. É uma predação. No parasitismo, por exemplo, os vermes intestinais, mas nós temos também ectoparasitas que vivem nas nossas superfícies, o parasita só ganha, o hospedeiro só perde. E quanto mais tempo o parasita se aproveitar desta relação, melhor para o parasita. Então, está no reino dos animais, dos vermes, os vírus. Os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios. Até porque o vírus não tem um código genético completo. Ele não tem DNA e RNA. Ou ele tem uma coisa ou outra. Então, fora das células, ele está no modo meio latente. Ao invadir a célula-alvo, ele usa o aparelho genético da célula-alvo para funcionar a favor do vírus se proliferar. Espoliar, se proliferar ao máximo. É óbvio que um vírus mais selvagem fará isso num modo tão arrebentador que vai ter uma mortalidade, uma letalidade muito alta. Mas um vírus bem adaptado, que já se adaptou ao alvo, tipo os vírus do resfriado, eles fazem esse processo de entrar nas células-alvo, no caso do resfriado, as células respiratórias, bota o aparelho genético da célula para funcionar a favor do vírus, e daí rompe as células e se disseminam para outros alvos através do espirro, da respiração. Ou seja, o vírus ele é um parasita intracelular obrigatório. Nós estamos falando do praticamente o campo de intermediário entre os minerais e os seres vivos com código genético completo, mas ainda temos seres ainda mais arcaicos que os vírus, que são os prions, causadores inclusive de doenças degenerativas, tipo a doença da vaca louca, que pode acometer o ser humano, doença de Creutzfeldt-Jakob. Mas eu quero dizer, sim, nós temos então os insetos hematófagos, os que se alimentam de sangue, chupam o sangue. Temos os hematófagos sanguessugas, temos morcegos vampiros. Quero dizer que em toda a cadeia de seres vivos há predadores e há parasitas. Só que o ser humano que está no topo da cadeia alimentar, até por uma questão de sobrevivência e autopreservação, ele está no topo da cadeia alimentar, de toda a cadeia alimentar. Só que o ser humano ele é predador também do próprio ser humano. É óbvio que no reino animal existe essa predação de outras espécies e até da própria espécie. Mas aquilo é primitivo. É algo que eles não têm uma bússola de valores. O que diferencia um ser humano das outras espécies, inclusive os nossos primos primatas?
é que nós temos essa questão de valores abstratos, é a questão dos filtros e freios referenciais, do aceitável e do não aceitável, mas o ser humano que tem essa questão animal, mas tem também essa parte racional e moral. O problema do narcisista, que nós denominamos maligno, é exatamente que ele é um predador de seres humanos. Ele é um parasita de seres humanos. Ele usa o contexto social para escolher alvos, predar os seus recursos, sugar os seus recursos, subjugar, dominar, para manter uma escravidão do alvo perante o subjugador. Então, quando nós estamos falando de relação narcisista, nós estamos falando de um ser humano que sabe reconhecer o bem do mal, só que ele, na cabeça dele, ele pode contornar as regras morais sem peso na consciência. É por isso que jamais uma relação narcisista vai ser boa para os dois lados. Como uma predação, como um parasitismo, uma relação com o narcisista vai ser boa para um lado, o lado do predador, o lado do parasita. É possível uma relação narcisista dar certo? Lógico, para o narcisista. Porque o narcisista, o que ele puder manter de poder sobre a vítima, sugar a atenção, manter a vítima na cartilha do narcisista, fazendo a vítima suprir recursos para o narcisista, é um lucro para o narcisista. Então, a pergunta, é possível uma relação narcisista dar certo? Aí vem o ponto de vista. Para o alvo, jamais. Porque o modo de funcionar do narcisista é de sugar, é de se dar bem à custa dos outros. Se ele vê que aquela relação não vai fornecer benefícios gigantes ou algum benefício que ele pretende, ele não vai se empenhar. É óbvio que se o narcisista dissesse isso de cara, se ele chegasse com uma placa dizendo eu vou destruir sua vida, eu vou sugar tudo de você e jogar sua casca fora, não haveria perigo. Mas como ele é um ser humano dotado de uma razão, e quanto mais sofisticado, mais elaborado, mais ele é maquiavélico, então ele chega estudando o alvo, ele se aproxima do alvo para fazer um rastreamento. Quais os alvos, seres humanos, que têm a fornecer aquilo de que ele carece? Poder, controle, atenção, recursos. Prazer sexual, troféu para a sociedade, fachada, trampolim, dinheiro, serviços. Então, o narcisista, ele faz esse rastreamento, que é o que eu chamo de rastreamento, prospecção, o que eu digo que é uma obsessão simples. Ele fixa o alvo e vai estudar o alvo profundamente, estudar os gostos, os pontos fracos, aquilo de que gosta, e a partir daí ele vai entrar na fascinação, a fase da sedução. Como ele já rastreou elementos básicos para espelhar,
e aparentar ser a alma gêmea ou companheiro perfeito, agora ele vai aparentar ser aquela metade da laranja da parceria do alvo. É a fase da fascinação. E é aí onde ele vai enredar o alvo, para enredar o alvo e exercer um poder cada vez maior e daí sugar aquilo que o narcisista quer. Se o alvo não morder a isca ou se emancipar cedo, ele vai insistir, se não der certo ele parte para outra. Paciência, tentativa e erro. Se o alvo vai se abrindo e vai permitindo ele entrar na vida do alvo, ele vai avançando, cortando a individualidade do alvo, descobrindo tudo do gosto do alvo, todas as fraquezas, tudo aquilo que o narcisista descobre sobre o alvo na fase da fascinação, do enredamento, do love bombing, chuva, pirotecnia amorosa e de semelhança. Ele vai usar para espoliar, destruir, sugar o alvo. Porque aí vem obsessão simples, fascinação e vem um processo de subjugação e predação e parasitismo. Porque são 3 objetivos primários que o narcisista almeja. Por isso que a relação narcisista pode dar certo para o predador. Se ele obtém poder, controle sobre o alvo, como é que ele avalia o grau de poder e controle? Pelo grau de atenção positiva ou negativa que o alvo fornece ao narcisista. O narcisista, ele precisa da atenção dos outros, porque ele é um vazio. Ele é um predador social, serial, compulsivo, como um mecanismo de compensação de preencher o próprio vazio, que é um buraco negro que jamais vai ser preenchido. Então ele fica usando pessoas para sugar, se apropriar. Porque como ele é um vazio, e ele é, no fundo, um ser horroroso, habitante de uma terra árida, o verdadeiro eu do narcisista, ele sempre vai procurar alguém que possa fornecer poder, controle e atenção, recursos. Como eu falei, recursos são dinheiro, sexo, projeção social, status, fachada, serviços de secretariado, de administração, que o alvo seja um serviçal. E, na tentativa de manter o construto que é a blindagem do falso eu, na medida em que a relação vai progredindo, toda relação narcisista passa pela fase de expoliação. Como que uma relação narcisista pode dar certo para o alvo? Se o alvo tem 3 funções para o narcisista: servir, dar uma atenção ilimitada, fornecer recursos sem limite do que tem e do que não tem, e servir ainda de aterro do lixo, porque o narcisista passa a dizer que tudo de ruim da vida e da relação é por culpa do alvo, e que tudo de bom da vida ou do que surgiu na relação é mérito do narcisista, é o que eu chamo de intercâmbio de qualidades e características. Nós mencionamos nos casos na primeira parte, inclusive o caso da paciente que entrou com conhecimento, pedigree, dinheiro, valores e tudo. E o marido passou a dizer que ela era um nada, que ela era um lixo, que inclusive o dinheiro da família foi mérito dele. Totalmente absurdo. É o quê?
é um intercâmbio de qualidades e características. Tudo o que, na verdade, tem de valor na relação, que era mérito do alvo, ele diz que é dele. E toda a sombra dele, do narcisista, o egoísmo, o interesse, a falta de amor, a falta de compromisso, a inconstância, a oscilação de humor, ele diz que é da vítima. Então, pessoal, como que é uma relação narcisista que é sempre assimétrica, é sempre uma predação, um parasitismo, em que o narcisista vai querer cada vez mais atenção, poder, controle, recursos e intercâmbio do que é de ruim é culpa da vítima, o que é de bom é mérito dele. E vai escalando este grau de espoliação, ao passo que a vítima vai sendo sugada, deteriorada, consumida, mexida, fica desequilibrada. Esta relação jamais, sem exceção, pode dar certo para o alvo. Para a narcisista, enquanto ele mantiver o abastecimento desses 3 objetivos primários, está dando certo para ele. Na hora em que o alvo deixar de suprir estes objetivos, o narcisista joga fora como um aparelho que deixa de funcionar. O celular que a gente aperta, acende. Na hora em que ela aperta, a vítima deixa de acender, de funcionar. O celular, a gente aperta, ele abre. Aqui é um aparelho meu, tem os meus canais, tem as minhas fotos, os meus programas, os vídeos. O celular é a minha cara, porque ele serve para mim. Você, alvo na cabeça do narcisista, é um aparelho que tem que ser formatado para servir a ele, através de um martelamento, de um adestramento. Aí a aula do adestramento seria muito grande, tínhamos outros vídeos, mas é basicamente afoga, resgata, afoga, resgata, afoga, resgata, mini migalhas e batida, lambe, morde, estimulação contraditória, imprevisibilidade, e que vai gerando dissonância cognitiva. Quanto mais rodopiando, a vítima fica mais vulnerável. Quanto mais sofrida, mais o narcisista pisa. Pessoal, jamais, nunca, em tempo algum, é possível uma relação narcisista dar certo para o alvo, porque é uma predação. É uma comparação a título ilustrativo. É como se perguntasse para uma Tênia Solium se a relação de 25 anos no intestino do hospedeiro foi boa. Ela vai dizer que foi ótima. E para o hospedeiro? É como se perguntasse ao vírus do resfriado se aquele período em que ele infectou, usou o alvo, se proliferou e passou, foi bom. Essa relação foi ótima para o vírus, mas foi. E para o alvo? Só que nos reinos inferiores isso é feito de um modo inconsciente. Não é um modo elaborado, é um modo automático. O narcisista, ele possui uma racionalidade em que ele pode dissimular. Inclusive, o narcisista é tão falso dissimulado que ele promove o ódio na sua vida em nome do amor. Ele promove uma guerra eterna em nome da paz. Ele promove a subjugação, a escravidão do alvo em nome da liberdade. Ele suga os recursos e leva a vida da vítima à escassez total, em nome da pujança,
Ele exerce um controle absoluto para a vítima não ter mais vida fora da relação com o narcisista em nome do zelo. É o que eu chamo de narcolês aqui no livro. É o uso do duplo pensamento, palavras que são opostas, antíteses excludentes, mas através de uma manipulação, um martelamento. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. As conexões cerebrais vão sendo distorcidas através de disparos de vários centros, até a pessoa ficar subjugada e paralisada, e o narcisista sugar até a última gota. Enquanto o alvo tiver ainda uma gota para o narcisista sugar, ele vai tentar esperar até espremer essa última gota, porque na cabeça do narcisista, ele investiu na vítima. Porque o projeto maior do narcisista é conseguir a subjugação, o aniquilamento da individualidade da vítima para sugar tudo dela. Por isso que o narcisista é um predador, é um parasita social, serial. Na palavra de um grande filósofo que dizia que o homem é o lobo do próprio homem, aí é para dizer que os narcisistas são os predadores dos seres humanos. Então, pessoal, é para mostrar que é a relação do alvo com a vítima é uma relação assimétrica. Sempre vai ser boa para um lado e ruim para o outro. Mas não há momentos bons, lógico, como eu falei, que é uma manipulação. Do mesmo jeito que um parasita adaptado não mata de vez o hospedeiro, eu falei da tênia, que fica 25 anos, 30 anos no intestino do homem, o narcisista, bem sofisticado, ele vai fazer de tudo para, como eu disse, enquanto o alvo tiver combustível, recursos para fornecer, ele vai tentar dar fôlego, dar falsa esperança. Quando a vítima está ali já, mas ainda está muito pauperada, aí ele dá um fôlego. Aí depois ele vai afogar de novo, depois dá um fôlego. E aí a vítima vai criando a esperança de que os fôlegos voltem em algum momento de uma forma perene. Jamais existirá perenidade numa relação narcisista. Por isso que jamais uma relação narcisista pode dar certo para a vítima. Ela dá certo para o narcisista. O narcisista faz a vítima dançar uma dança macabra, em que ele vai botando a vítima para dançar a dança macabra. Joga para frente, joga para trás, para um lado, para um outro. Rodopia, solta, puxa de volta, solta, puxa de volta, vira as costas, vira as frentes. É uma comparação que eu faço. Quem já dançou dança a dois sabe que tudo isso acontece numa dança a dois. A dança com o narcisista é uma dança a dois, mas é uma dança macabra, em que ele está botando você para rodopiar, para manter você no poder e controle e distraído do quanto que ele está sugando. Primeiro, a sua atenção integral. Segundo, seus recursos. E terceiro, o intercâmbio de qualidades e características. A vítima vai se transformando
à medida que a relação avançar no tudo da vida do narcisista, X tudo, ao passo que o narcisista reduz sua participação com o passar do tempo, até virar o nada na vida da vítima. É sempre uma predação. A vítima vira o tudo, X tudo, fornece tudo. Poder, controle, atenção, recursos, subserviência. E o narcisista, ele passa a entrar com nada, só exigência, rabugice, reclamação. Então, pessoal, o nosso vídeo é possível uma relação narcisista dar certo? Isso é muito importante, pessoal, esse vídeo. Não é à toa que eu estou dividindo em 4 partes, essa é a terceira. Por quê? Pululam profissionais que tiveram formação, das duas uma, em outras áreas de saúde e saúde mental, mas não sabem absolutamente nada sobre a dinâmica narcisista, porque, basicamente, antes dos anos 2000, não tinha nada. Dos anos 2000 para cá, começaram a surgir coisas do ponto de vista da dinâmica narcisista-alvo, do ponto de vista da vitimologia, 1998 para cá, 2000, no Brasil, inclusive, o primeiro livro lançado no Brasil sobre o espectro narcisista, visando a salvação das vítimas, foi este aqui, em 2019, do espectro narcisista, visando o guia de sobrevivência para vítimas de narcisistas malignos. Porque até então, o foco, lá antes dos 2000, mesmo lá fora, era voltado para tentar consertar ou entender a mente do narcisista, que, eventualmente, em casos de crimes em que os narcisistas eram pegos, depois de muitas coisas escrachadas, tentavam estudar a mente dessas pessoas, mas era um ponto cego as relações íntimas, na intimidade familiar, no meio social, profissional, religioso, político. Era um ponto cego. E aí eu digo que, como eu falei, os pacientes chegam para mim depois de um tempo imenso de expoliação, e mesmo depois da ruptura com o narcisista, sequelados, porque primeiro eles não sabiam dar nome aos bois do problema. E até uns que dizem, talvez isso tenha sido uma relação narcisista. E daí o que é que eu faço com isso? Problema número 1, identificar o problema. Qual o nó? Passo número 1 é este. Qual o nó? Passo número 2, como desatar o nó? Se você não sabe o nó, você não vai desatar o nó. Alguns chegam com a resposta do nó, mas não tem estratégias. E, como diz um grande pensador, um investidor muito rico, autor de vários livros, ele diz uma frase que diz assim: boa parte do fracasso das pessoas, eu vou adaptar a frase, tá? É que elas procuram aconselhamento com fontes improdutivas. Por exemplo, amigos, familiares, vizinhos e gente da sua bolha. A vítima, naquele rodopio com uma relação enlouquecedora e espoliadora, vai procurar a ajuda de amigos, familiares, vizinhos e gente da sua bolha. Ou, dada a formação escassa de profissionais que entendem dessa dinâmica,
Eles, como não entendem da dinâmica narcisista e não têm o entendimento do assunto, muito menos estratégias, até porque a minha estratégia foi uma estratégia que eu criei, apesar de eu ser um psicanalista de formação, para a dinâmica narcisista eu não uso a técnica psicanalítica tradicional, eu uso uma técnica própria, os meus pacientes sabem disso. Psicodinâmica, sim. Multidimensional, sim. Multidisciplinar e estratégica. Mas isso foi um amadurecimento da prática, do estudo compulsivo. Como eu tenho essa compulsão pelo estudo, eu procuro compulsivamente. Meus pacientes até, nas consultas, eu tenho a mania de dar referências, eu digo até aos pacientes, nem perca tempo anotando, porque senão eu dou referência até como uma forma de mostrar que eu não tirei tudo da minha cabeça, eu fui construindo. Dizia Newton que só viu mais na frente porque se apoiou em ombros de gigantes. Eu sempre gosto de dizer de onde eu tirei certas ideias que eu tive de juntar aliás, no meu livro eu explico isso na introdução, e lá no fim eu dou 80 básicas referências, recomendações para as pessoas estudarem. Mas quem faz consulta comigo e priva das nossas conversas, tem acesso a mais de 300 fontes multidisciplinares para entender a dinâmica e entender como eu bolo as estratégias médica, psicológica, jurídica e econômica, como eu faço a delimitação do prognóstico, como eu monto a estratégia, como eu não tenho bola de cristal, mas a gente já até tem uma margem de previsão dentro do princípio da incerteza do narcisista. Isso é estudo e prática, pessoal. Mas, sim, aí ao procurar ajuda com profissionais que têm formação na área até, mas que não têm formação neste assunto específico, é como, por exemplo, você ir para um neurocirurgião, um exemplo, tá? E para querer operar um tumor de pineal. É um dos tumores difíceis de operar, até porque é muito pouco frequente e uma abordagem é muito difícil. Então, assim, como é pouco frequente uma abordagem difícil, tem que ser alguém de referência, um centro de referência, alguém que encaminham para ele esses poucos casos e ele passa a ter um número maior. Então, a técnica vai ser dominada através do conhecimento e do treinamento, não só teórico, mas prático. Então, é o que a gente chama de subespecialização. E nós cometemos dois vieses ao procurar ajuda de fontes improdutivas. Uma é o chamado efeito halo. Vários vieses cognitivos existem a partir de uma parte da visão de um problema, as pessoas se sentem autorizadas a opinar sobre outras coisas. Então, por exemplo, a pessoa pode ser um excelente médico na área e ser uma pessoa de reputação imensa científica, mas naquela área, naquela sub-área. E às vezes você procura ajuda dessa pessoa achando que ele vai lançar luz sobre o seu problema e ele não vai porque ele não entende. A pessoa pode até ser um profissional de saúde mental que estudou técnicas que foram cunhadas lá para trás para outros problemas. Esta pessoa pode ser uma sumidade naquele campo de conhecimento em tratar aqueles problemas para os quais aquelas técnicas que ele usa foram criadas. Mas aí eles não vão
por consequência, dominar um assunto desconhecido deles. É o efeito halo. Às vezes eles até se sentem na autoridade de resolver coisa que está fora do seu campo de conhecimento. O paciente também acha que pode confiar. É o efeito halo. O fato de alguém ser muito bom em algo, ele pode passar a achar que ele pode opinar sobre tudo. E as pessoas que conhecem o fulano que é muito bom em algo também passam a dar credibilidade a ele sobre tudo. Então, é o chamado efeito halo. Tem também outra coisa, que é o viés chamado o que eu vi é tudo. Então, por exemplo, Dona Maria, que é casada com o seu João há 50 anos, ela não entende de casamento. Ela entende de seu João. Mas a pessoa usa a autoridade de ter 50 anos casada como exemplo e acha que o padrão dela, a família dela, ela pode estender para interpretar o problema da vítima, sem que ela tenha passado por isso, conhecido alguém em situação semelhante, e muito menos conhecimento. Só que a vítima sai batendo em portas, atendendo o preceito evangélico, pedi e obtereis, buscai e achareis, batei e abri-se-vos. Ela está batendo em portas. É natural isso, é um pedido de socorro, mas é frustrante como pessoas, até querendo ajudar, terminam de afogar o alvo. Então, pessoal, encerramos aqui a terceira parte do vídeo. É possível dar certo uma relação narcisista? É possível uma relação narcisista dar certo? Já respondemos aqui que para a vítima jamais dá certo. É roubada. Para o narcisista, quanto mais tempo durar essa relação, mais ele vai se dar bem. Então, nós temos ainda uma quarta parte em que nós vamos dar algumas conclusões importantíssimas, fazendo a liga do que nós dissemos nas 3 primeiras partes e acrescentando alguns ingredientes para nós fecharmos com chave de ouro. Na quarta parte do vídeo, é possível uma relação narcisista dar certo? Peço que se inscrevam no canal, dêem um like, assistam as outras partes, compartilhem. É muito importante o feedback de vocês, eu estou aqui por conta de vocês. Somos quase 17 mil inscritos. Espero que esses vídeos aqui contribuam para que vocês se animem e a gente passe aí dos 17 mil. Apesar de meu canal estar muito mais preocupado em aprofundar o assunto do que querer números pirotécnicos. E quem quiser marcar consulta para montagem de estratégicas médica, psicológica, jurídica e econômica, nesta visão multidisciplinar, multidimensional e estratégica, é só passar a mensagem para o e-mail ou o WhatsApp que estão aqui no próprio vídeo, na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Muito obrigado pela atenção de vocês e nos encontramos no próximo vídeo de desfecho da aula. É possível uma relação narcisista dar certo? Até a próxima parte.